Gente querida, alegria do encontro, estou aqui nesse ativismo delicado por uma estética da vida viva, como sempre gravando ao vivo meu programa para o canal Paz e Bem. E nós estamos fazendo hoje uma leitura ao vivo do livro do... Opa, cadê ele? Cadê ele? Ixi, perdi. Leitura ao vivo do livro do professor Jürgen Schmidt, Meditação. Muito bem, olha só, vamos direto à leitura, porque já passou da hora de começar. Hoje, uma leitura com barulhinho de chuva. Sigamos então, deixa eu aumentar aqui para vocês me acompanharem. E último capítulo vamos fazer hoje. Bem, ele começa com o título A Experiência com o Cristo, que eu queria deixar, antes de começar a leitura, acho que até vou diminuir aqui de novo, porque eu acho importante eu dizer, sabe? Por quê? Porque a alegoria Cristo quer representar a força crística, e não o Cristo religioso ou histórico, para quem acredita que ele seja histórico. Não é nesse lugar que a gente está, tá bom? A gente está numa força. Que força é essa força crística? A força do entre. Não é a força da composição. Aqui no canal tem muitos vídeos sobre esse assunto, mas nunca é demais a gente reforçar essa diferença. Então, vamos à leitura. Estou feliz que essa leitura esteja acabando. A gente não precisa ter medo de livro, mas alguns nos, digamos assim, desafiam a chegar até o fim. Vamos lá. Capítulo 4, Experiência com o Cristo. Ao se perguntar desde quando, do ponto de vista histórico, o ser humano pode percorrer o caminho do desenvolvimento interior, pode-se afirmar inteiramente que para a humanidade, de cerca de 200 anos atrás, este caminho evolutivo também era possível. Também na Idade Média o era, mas seguramente com uma coloração algo diferente. Porém, tão logo retrocedemos à época pré-cristã, percebemos uma diferença fundamental. Na cultura grega, egípcia e outras grandes culturas do passado, também encontramos aquelas forças evolutivas na infância e mais tarde nos adultos, na iniciação. Contudo, elas vêm de fora, do ambiente social, do grupo, da tribo ou do povo. Era por esse fator que cada qual era sustentado até a época grega. A formação autônoma de juízo na individualidade ainda não era decisiva. A consciência coletiva da tribo, em que a pessoa nascia, regulava e conduzia o que cada um tinha de fazer. Nesta medida, as forças evolutivas da pessoa ainda atuavam totalmente a partir do ambiente e não do indivíduo. Nas escolas de mistério pré-cristãs, os discípulos eram acolhidos segundo os critérios dos sacerdotes dirigentes, representantes da coletividade tribal, e não pela força da busca individual. Nessas escolas de mistério, a consciência da personalidade tinha de ser inicialmente desenvolvida
para que o indivíduo se tornasse instrumento e órgão da estirpe do povo. As forças evolutivas ainda não agiam através do fundo da agulha do eu individual. É só em Sócrates que encontramos aquela força evolutiva individual que também fala a partir dele próprio. Porém, em momentos decisivos, ele também fala de uma força supra-individual do daimon. Ao se compararem os testemunhos pré-cristãos com os da época cristã, percebe-se que algo decisivo se alterou. E isto se relaciona com o grande impulso do cristianismo. É na virada dos tempos que se encontra o acontecimento mencionado no prólogo do Evangelho de João, segundo o qual o Verbo existente no princípio, por cujo intermédio tudo veio a existir, tornou-se carne e habitou entre nós. Agora, aquela força por cujo intermédio tudo veio a existir, chegou para cada ser humano individual. Desde então, o Verbo cósmico atua em cada pessoa na já descrita oscilação entre interior e exterior. Quando os seres humanos elevam o olhar para o fundamento da fonte divino-criadora de todo o universo, o divino se torna consciente como Deus Pai. O Deus Pai vive e age como um fundamento primordial de toda a existência no mundo. Porém, não penetra de forma concentrada e individual em cada pessoa. Contudo, é justamente o aspecto decisivo no evento crístico. O Verbo Criador, Logos, do qual tudo se originou, a partir do batismo no Jordão, habitou determinada pessoa individual, Jesus de Nazaré, que por isso se tornou Jesus Cristo, Filho de Deus e, ao mesmo tempo, Filho do ser humano. Pelo caminho do Calvário e pela morte na cruz, bem como pela subsequente superação da morte mediante a ressurreição, desde então, o ressuscitado atua em toda a humanidade e em cada indivíduo como força evolutiva, como a verdadeira essência do amor, capaz de produzir a autossuperação, a força para o sacrifício e a compreensão para com outras pessoas e todos os seres do universo. O Cristo existe como possibilidade evolutiva em todos os seres humanos e em toda a humanidade. Na época pré-cristã, disso falavam os antigos mistérios, ele também existia, porém atuava de fora. As pessoas desta época tinham de voltar-se para o exterior, a fim de elevar-se a um desenvolvimento superior, sendo suportados por forças externas que ainda não eram forças individuais. Então, teve lugar a grande reviravolta. A força crística passou a introduzir-se no eu dos seres humanos individuais, desde que o indivíduo se esforce para encontrá-lo. Ele não se impõe, essa força não se impõe. Paulo designa esse acontecimento com as seguintes palavras: não eu, mas a força crística em mim. Com isso é possível compreender mais exatamente os dois caminhos descritos no terceiro capítulo: o caminho para o exterior, positividade, o caminho para o interior, idealismo conquistado. Se digo que
posso encontrar a força crística em mim e por isso não preciso dos outros, isto é um erro. A pessoa pode encontrar a força crística em si mesma, porém, só quando simultaneamente a encontra na outra pessoa. O que acontece quando o indivíduo só procura a força crística em si mesmo, sem se interessar pelo essencial que vive nas outras pessoas, nos outros seres humanos. Em muitas experiências religiosas, que também podem ser chamadas de experiência com o Cristo, essas tendências podem ser percebidas. Uma eventual vivência originalmente autêntica no próprio interior não encontra o caminho para ganhar vida nos encontros concretos com outras pessoas, quando a força crística também é percebida nos outros. E assim se torna uma vivência de pura felicidade com coloração nitidamente egoísta. Trata-se de dois caminhos, ambos conduzindo à força crística, nas outras pessoas e na força evolutiva da própria vida. Ambos os caminhos conduzem a um caminho único e só assim se tornam verdadeiros. Ora, essa vivência embrionária, descrita aqui de forma ainda totalmente pensamental, pode prosseguir através de várias etapas. Inicialmente, existe a possibilidade de a pessoa se aproximar desta força crística no nível do entendimento. Trata-se de uma gradual compreensão da ideia dessa força, de sua atuação na história e no indivíduo. Isto pode concentrar-se ainda mais e tornar-se cada vez mais claro, até transformar-se em algo que eu gostaria de chamar o impulso para o Cristo. Agora, a ideia começa a tornar-se real, não sendo mais simplesmente pensada. Numa terceira etapa, acontece finalmente o encontro com esta força crística, que pode ocorrer quando o impulso se tornou cada vez mais ativo. No início, a ideia da força crística pode ser ainda muito pálida, por só poder ser captada mentalmente. Compreende-se que essa ideia seja grandiosa e abrangente, mas por muito tempo ela permanece muito tênue. Isso não está errado, pelo contrário, é muito bonito que a compreensão se inicie lentamente, ficando plenamente aberta ao que se acrescentar agora. A fase seguinte só ocorre pela própria iniciativa intensificada. Só assim a ideia se transforma em impulso. O esforço pela compreensão só é possível mediante a própria iniciativa. Inicialmente, a compreensão pode permanecer por longo tempo, como que, num segundo plano, sem consequências especiais para a própria vida. Na verdadeira compreensão, porém, reside o germe para o impulso, pois quer tornar-se realidade completa. Contudo, essa compreensão impregnada de vontade, tendo se tornado uma questão existencial, não advém por si. Ela deve ser conquistada mediante iniciativa intensificada. No entanto, a iniciativa deve seguir oscilando nas duas direções, tal como descrito anteriormente. Para dentro, no fortalecimento das próprias forças evolutivas, e para fora, quando se penetra nas outras pessoas. A experiência do impulso para a força crística, que agora começa a tornar-se compreendida, pensada,
sentida e querida na própria vida, inicialmente ainda permanece genérica, não tênue, mas genérica. É uma força espiritual que se conhece muito precisamente, mas que ainda é algo genérico. O que significa, neste contexto, genérico? Eu posso estar sentado em meu quarto e pensar em toda a humanidade. Isso é genérico. Pode se tornar-se mais concreto à medida que penso em pessoas individuais que conheço mais exatamente. Porém, elas estão em algum lugar longe de mim, talvez em outro país. Então, a porta se abre, um amigo entra e eu converso com ele. Agora posso comparar essa terceira etapa com a primeira. Ao pensar na humanidade inteira, eu permaneço no plano mental, genérico, mas toda a humanidade está presente aí. Este plano genérico está, portanto, só no pensar, mas nem por isso deixa de ser importante. O caminho seguinte vai do genérico ao particular, o contrário do que nas ciências naturais. Aí se parte dos detalhes observados e se avança para as leis gerais. Na ciência espiritual, se começa com o geral e lentamente se avança para o particular. Primeiro, está presente no pensamento toda a humanidade, que eu não posso encontrar concretamente. Então, o amigo entra pela porta e acontece o encontro direto. Com relação à entidade crística, é justamente assim que ocorre. Pode permanecer no plano da ideia por toda a vida, o que é plenamente justificado. Porém, a ideia pode condensar-se e tornar-se um impulso para a força crística. No entanto, pode acontecer que durante longo tempo este impulso conserve um caráter bem genérico. Assim, tampouco está errado, pois aqui é preciso ser capaz de crescer junto, de forma que o processo se condense lentamente. Então, chega a etapa do encontro direto, imediato, como que um amigo. A entidade crística, então, aparece, nesse caso, como figura humana, físico-sensível, da mesma maneira como viveu em Jesus de Nazaré 2000 anos atrás. Porém, a força crística surge neste encontro tão concretamente presente como um amigo que, vindo me visitar, surge fisicamente. A impressão da vivência é bem clara. Ele é vivenciado porque ele me vê, porque eu sou visto por ele e porque posso participar conscientemente desta realização, desta vivência. Então, ele vive em mim. Caso só ocorra uma visão, como se fora uma aparição física, em que se vê algo como uma figura luminosa, então isso é algo totalmente diferente. Ou é um prelúdio para o verdadeiro encontro do ser visto. Apesar de o encontro com a força crística se realizar como um encontro puramente anímico espiritual do ser, ele está tão concretamente condensado que aparece como que no limite do físico sensível, num determinado momento, num determinado dia. Esse encontro transcorre de forma totalmente individual nas diversas pessoas. Porém, via de regra, só tem lugar quando uma pessoa passa por terríveis dificuldades, quando ela tende a atravessar um ponto zero, do mesmo modo como na imagem da meditação da Rosa Cruz negra representa um ponto de transição. Talvez se alcance na vida um ponto absolutamente morto, onde nada mais parece prosseguir. No limite do desespero e da mais completa impotência, quando se preferiria por fim a própria vida,
Se uma pessoa suporta isso e tenta superá-lo, pode acontecer de a força crística se fazer repentinamente presente, como um amigo diretamente perceptível no momento. Assim diz Ângelus Silesius. A cruz do Gólgota não pode do mal redimir-se, se acaso também em ti não houver sido erigida. Este momento do qual muitas pessoas repetidamente relatam, especialmente de épocas de calamidade, de guerra, etc., perfaz novamente apenas um começo. Se a pessoa acreditasse que com isso fosse atingida uma meta suprema, o último grau da felicidade, seguramente estaria em erro. Pode ser o início de um novo caminho. Do contrário, a vivência se evaporaria novamente. Uma questão decisiva, no caso deste encontro com a força crística, é saber se este só é possível após longos anos de esforços meditativos para a cognição. Após se haver atravessado etapa por etapa, meditação da Rosa Cruz, controle dos pensamentos, retrospectiva biográfica, etc., não é este o caso. Este encontro pode surgir sem qualquer meditação prévia, sem qualquer pessoa e no momento mais inesperado. Mas, afinal, como se relaciona o encontro com a força crística com o caminho meditativo do conhecimento? O encontro não se faz obrigatório, assim como não posso obrigar um amigo a visitar-me. É de iniciativa da força crística o momento de vir até mim. Quando o encontro acontece, é uma graça, e ele pode acontecer simultaneamente com várias pessoas, pois a força crística é tão abrangente que pode aparecer simultaneamente junto a esta ou aquela pessoa. Tendo praticado um intenso esforço para percorrer o duplo caminho de conhecimento meditativo para o interior e para o exterior, a pessoa está preparada para o momento deste encontro essencial. O caminho meditativo do conhecimento ampara a compreensão e o ulterior trabalho junto a essa fonte. A força evolutiva anteriormente sentida, apenas de modo impreciso, que atua na criança pequena e está presente em cada meditação, podendo ser vivenciada também na própria biografia, na relação com outras pessoas e sendo também percebida pela positividade em direção ao exterior, adquire agora uma configuração essencial. A pessoa conhece sua qualidade e sabe logo do que se trata, de modo a não cair na tentação de agora se sentir felizarda e cruzar os braços. Porém, o próprio encontro só pode ser preparado e não produzido. Tal acontecimento, que na vida pode suceder a qualquer momento a partir dos 18 anos, continua atuando por toda a vida posterior. Não se distancia como o correr do tempo. Está sempre presente, bastando a pessoa refletir sobre ele. O tempo se transforma num espaço espiritual, de forma que o passado se torna imediatamente presente e proporciona à própria condução da vida forças sempre renovadas. Neste contexto, pode-se sempre experimentar novamente a dúvida: será que eu errei agora? Ora, toda pessoa tem sempre a possibilidade de errar. Ela pode estar muito concentrada em si mesma e afastar-se da verdade. Então percebe que a vivência com a força crística se torna sombria, retraindo-se um pouco na consciência. Ela nunca desaparece totalmente, mas pode tornar-se velada por causa dos erros. Por isso,
tem de ser encontrada sempre novamente nas situações imediatas, práticas da vida. Com isso, naturalmente, apenas esboçamos a esfera das experiências com a força crística, na medida em que isso é possível desta forma. Com essas explanações, se pretendeu mostrar a relação entre o caminho meditativo do conhecimento na antroposofia e as experiências da proximidade com a força crística. Quando realmente procurada, ela pode acompanhar este caminho cognitivo com todas as suas etapas descritas no conteúdo aqui exposto. Com isso, gente, chegamos ao final desse livro. Ai, que bom! Um livro curtinho, mas, nossa, para mim foi difícil de sustentar essa leitura, porque tem muitos elementos com os quais o lexo eu não me aproximo, mas os modos é diferente do conteúdo formal e material. Então, a forma, ele não me interessa muito, mas esse esforço, esse encontro, se a gente pudesse usar outras palavras, e é o que eu faço sempre na antroposofia da imanência, para falar desses processos, de modo a descolá-lo quase que completamente, que a gente nunca consegue completamente, dos ideários, das alegorias religiosas, eu prefiro sempre. Gente, obrigada, viu? Sigamos juntas, pois assim somos mais fortes.